Muito bem, dias tensos e decisivos no cenário político do Brasil. Aqui comigo, um bom dia para vocês, boa tarde, já passou do meio-dia. Os nossos comentaristas para falar desse momento em que o Brasil está vivendo na política. Hoje, dia da defesa da presidente afastada, Dilma Rousseff, nesse processo de impeachment que está acontecendo no Senado. Pois olha, Eudiane, primeiro eu destacar a presença dela no Senado. Eu acho que isso foi uma demonstração de coragem, de envergadura, acho que foi importante. Com relação ao discurso, a sua manifestação, a sua defesa, absolutamente previsível, nada de extraordinário. Deu as suas indiretas ao falar de traição em relação a Michel Temer, atacou diretamente Eduardo Cunha, então presidente da Câmara, que abriu o pedido de impeachment, o processo de impeachment, segundo ela, por retaliação, porque os deputados do PT iam votar pela sua cassação, e isso é verdadeiro, né? E com relação à questão do crime de responsabilidade, é uma controvérsia, um celeuma muito grande se há caracterização ou não do crime de responsabilidade, inclusive sob o aspecto jurídico, né? Agora, a grande verdade é que o julgamento é político, essa que é a grande realidade. E ela cometeu uma série de irresponsabilidades administrativas. Se isso caracteriza crime de responsabilidade, é outra questão. Por exemplo, em 2014, na sua reeleição, ela colocou o país numa gastança total para bancar o Bolsa Família, para bancar a Minha Casa Minha Vida, e foi gastando à vontade, segurou o reajuste da energia elétrica e lá foi pedrada. Ou seja, depois de reeleita, veio o estouro da boiada. Então, foi absolutamente irresponsável, sem falar no componente moral, que ela era presidente do Conselho de Administração da Petrobras, quando os desmandos e a propina comeu solta. Então, isso seriam só algumas colocações iniciais, até para abrir o debate aqui com o Miguel, com o Pratos e com o Leozinho. Faz exatamente uma semana que nós estávamos aqui empolgados com o momento do Brasil, falando de Olimpíadas, e parece que a gente voltou à nossa realidade. Né? A capa da revista Veja, que é uma revista super importante, está aqui, ó, a delação que Janot jogou no lixo. Nós, brasileiros, estamos cansados de olhar nas bancas, nas revistas, nos jornais, na televisão, na internet, essa nossa realidade. Está na hora de a gente mudar? Prates, é possível? Você acredita numa mudança no Brasil? Há um institucional da OAB e de outras instituições dizendo que a escolha do bom político depende de bons eleitores. Não temos bons eleitores. Temos uma população semi-analfabeta e negocista. Dependendo do troco, eu vou fazer o negócio. Essa é uma questão. A outra, a senhora Dilma merece estar no banco dos réus? Sim, sim. Mas ela chegou ao banco dos réus no rastro de quem a antecedeu. O Lula é que tinha que estar basicamente no banco dos réus. Ele arquitetou tudo, ele endividou o país, ele sangrou o Brasil, não no momento em que estava no governo, mas com todo o cálculo para explodir no colo da sucessora. E agora, posa de bonzinho, alçando-se atrevidamente à condição, mas coitado, de futuro candidato à presidência da República. Atreva-se para ver. O Prates, você está colocando uma coisa precisa e que fecha com o sentimento popular. Está saindo hoje uma pesquisa do Instituto Paraná, onde é perguntado para o brasileiro quem é o responsável por tudo que está acontecendo. Dilma Rousseff, 5,5%. Lula, quase 40%. Nós temos alguns trechos que a gente separou do discurso da presidente afastada Dilma Rousseff. Dá para a gente colocar a produção no ar? Nesta jornada para me defender do impeachment, me aproximei ainda mais do povo. Apesar de receber o peso da injustiça nos meus ombros, continuei lutando pela democracia. Dediquei todos esses anos da minha vida à luta por uma sociedade sem ódios e intolerância. Não luto pelo meu mandato, por vaidade ou por apego ao poder, como é próprio dos que não têm caráter, princípios ou utopias a conquistar. Luto pela democracia. Não cometi nenhum crime de responsabilidade. Não cometi os crimes dos quais sou acusada, injusta e arbitrariamente. Volto a afirmar, como fez a minha defesa durante todo o tempo, que este processo está marcado, do início ao fim, por um clamoroso desvio de poder. É isso que explica, nesses meses,
me perguntaram inúmeras vezes por que eu não renunciava. Para encurtar este capítulo tão difícil da minha vida. Jamais o faria, porque tenho compromisso inarredável com o Estado democrático de direito. Jamais o faria porque nunca renuncio à luta. Confesso a vossas excelências, no entanto, que a traição, as agressões verbais e a violência do preconceito me assombraram. E em alguns momentos, muito me magoaram. Mas foram sempre superadas, em muito, pela solidariedade, pelo apoio e pela disposição de luta de milhões de brasileiras e brasileiros pelo país afora. Disseram que o discurso da Dilma ia ser bem mais emocionante do que técnico. O que vocês acharam, Miguel? Ela não me surpreendeu. Eu achei, não? Desculpa interromper, eu achei que ela fosse fazer um grande show. Não teve assim uma grande comoção, né? Ela não criou nenhum fato político. Esperava-se mais. Até também pudera não ter fato político a ser criado. Ademais, sim, é o seguinte, quem faz um discurso lido, por favor, não pode ter emoção. Agora, tem duas coisas que me preocupam e até eu fico surpreso. Primeiro, o Lula é o culpado de tudo, eu concordo. Aí o Lula foi eleito 2 vezes e a Dilma reeleita também 2 vezes. E lidera as pesquisas atuais. Lidera, eu não entendo. Aí que o Prates tem razão quando diz que o brasileiro não sabe votar. Não sabe votar. Se soubesse votar, ele não estaria lá no poder. Agora, eu quero fazer uma pergunta para você, como comentarista político. O que é que o Chico Buarque de Holanda estava fazendo junto com o Lula lá na plateia, no depoimento dela? Pois é, deixa eu só fazer, antes de falar do Chico, deixa eu comentar contigo, dentro daquilo que tu falaste do Prates, Miguel. Eu acho o seguinte, o Lula ainda é considerado por muitos brasileiros mais desfavorecidos como o pai dos pobres. Ainda é o ídolo? É, o pai dos pobres. Então, ele ainda é uma referência. Nas pesquisas, ele aparece na frente, com 20, 22, 23, mas com uma rejeição de 50, mas 60. Depende de onde é que é feita a pesquisa, né? Não, Se você fizer pesquisa... Nacional. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, ele vai para o segundo turno, muito possivelmente, mas perde no segundo turno, porque a rejeição dele é muito alta. Agora, com relação ao aspecto do Chico, eu acho que os artistas podem se posicionar da maneira que bem entenderem. Ele pode ser favorável a Dilma e ao Lula, qual é o problema? O problema é zero, como vários outros são contrários e querem o impeachment. Agora, eu não vejo sentido um camarada com a sua estrela, com o seu brilho, com o seu talento artístico, estar ao lado do Lula no pronunciamento da Dilma. Daí é uma atitude política, que é um direito que ele tem. Deve levar alguma coisa nisso. Não sei, eu não vou falar isso, mas, de qualquer maneira, eu acho que ele está colocando a imagem dele, de alguma maneira, em risco, né? O que o pessoal pensa, eu levantando a mão aqui para falar, a gente vai saber o que o público pensa, mas eu quero também a interatividade de vocês. O que vocês estão pensando nesse momento, desse impeachment aqui no Brasil? 48, mande para a gente ali, 48 já está na sua tela, 9162-2676. Nossos comentaristas estão comentando sobre esse momento que o país está enfrentando e a gente quer saber a sua opinião sobre tudo isso. É importante colocar o nome e a cidade da pergunta que vai ser feita. E, de uma forma pequena, sucinta, o que está achando desse momento do Brasil. E também não ligar, é só mensagem pelo WhatsApp. Mensagem pelo WhatsApp, não dá para ligar, 9162-2676. E a gente vai ouvir o povo nas ruas, que nós fomos hoje pela manhã também. Volta para nós. Vamos dar uma olhadinha aí, produção. Acho eu que é certo, né? Porque do jeito que está o Brasil, está feia a coisa, né? Eles não estão levando muito a sério, não. Eles podem ter uma surpresa, né? Nisso aí. Pouco que eu acompanho, mas acho que é injusto, não deveria julgar ela agora sim. Deveria deixá-la terminar o mandato dela e depois sim, se não querem mais ela, aí trocar. O circo está montado lá, né? E o problema não é o partido A, o partido B, o partido C. Eu acho que o grande problema é o sistema. Então, eu acredito que teria que ter o impeachment, ela tem que sair e ter uma nova eleição. Porque não adianta trocar ela para deixar o Temer. E tu pode ver que um fala uma coisa, um que não tem moral para falar uma coisa, outro tem moral, aí um diz que fez um favor para um, que fez um favor para outro, e fica essa discussão de bate-boca política ao invés de realmente fazer o que tem para fazer. Parece um hospício, aquilo lá parece... Eles não têm vergonha na cara. Foi bem essa frase hospício também que um dos senadores Renan Calheiros comentou, que o mundo inteiro está vendo, então vamos fazer, né, sejamos um bom exemplo. Se é um hospício, é porque eles fizeram isso, né? Porque daí fica algo patético que transmite uma imagem internacional muito negativa do Brasil, né?
Agora, uma coisa que eu acho que era importante na cola das manifestações populares, ela está sendo caçada, na verdade, porque não tem apoio político. O Collor, por que foi caçado? Porque não dava bola para a Câmara e para o Senado. O Sarney só não foi caçado porque tinha essa maioria Aí favorável. que eu ia chegar. Algum governo teve mais roubalheira do que o Sarney? No Fernando Henrique, no primeiro mandato, foi um balcão de negócios para aprovar a reeleição. E ele foi reeleito. E o Collor caiu porque foi Por uma prepotente. elba. Também porque não tinha acesso ou não queria ter acesso aos parlamentares. E a Dilma não aprendeu com essa lição do Collor. O Fernando Henrique foi reeleito pelo Plano Real. Sim, mas eu não falo da reeleição. A Não manutenção existia dela, reeleição. O expediente da reeleição foi aprovado durante o seu primeiro mandato, quando o Congresso foi transformado num balcão de negócios. Ela está falando que se aproximou do povo, mas ela não esqueceu de se aproximar da Câmara? Claro que sim, sem dúvida nenhuma. Ela está sendo caçada, ou será caçada, com falta de apoio. Essa que é a verdade. Eu tenho uma opinião a apoio respeito, político, né? Eu tenho uma opinião formada, dificilmente vou mudar, a não ser que me dê muitos motivos a respeito da Dilma. Eu acho que ela foi colocada pelo Lula, como você falou, o Lula ainda manda no Brasil, ele ainda tem um... Ele imaginava que ia transformá-la numa marionete. Sim, exatamente. E foi surpreendido quando percebeu que ela que ia mandar. Tanto é que ficou acertado que em 14 ele voltaria. E aí ela se apresentou como candidata à reeleição. Então, na verdade, ela impôs a personalidade dela. Aliás, e aí começou, né? Aliás, para passar para o Prates, é corajosa a Dilma. O fato dela ir ao Congresso... E, aliás, está respondendo muito bem as perguntas, com muita firmeza. Sem demonstração nenhuma de fragilidade. Sem titubear, muito firme. Quando a gente entrou aqui ao meio-dia, ela continuava. Exato, continua. Continua o dia inteiro. Como é que vai ser essa fase final, a ideia? Eu acho o seguinte, ela tem que se reconhecer, é uma mulher de fibra. Quando ela falou semana passada que foi traída, mas evidentemente que foi traída, e o grande vilão do início da traição é o Lula. Mas é evidente que sim, quando ela demonstrou essa independência... O PMDB e o Michel também vão... Convenhamos, eu acho que o momento do país é melhor, o Michel é um presidente mais de estatura e tal, mas, pô, ele era vice e estava nas entranhas trabalhando contra, né, Miguel? Fernanda não neva, né? Vice é sempre adversário mortal de quem está na titularidade, em todos os segmentos. Não me vem com conversa mole, é meu amigo. Toma, jacaré, que vice é amigo de titular. Olha aqui, ó. Comparando esse negócio, olha, eu estou até aqui do bom mocismo na imprensa brasileira. Comparando... Todos educados, ninguém quer dizer coisa nenhuma. Não. Aqui, ó, o em cima do muro, e eu tenho experiência para falar sobre isso. Eu tenho. Aqui, ó, comparando com o futebol, é o técnico, comparando com o futebol, é um treinador que está ali e o auxiliar está doido. A culpa no futebol brasileiro não é dos treinadores, é dos incompetentes dos presidentes de clubes. Mas eles não são derrubados nunca. Vamos saber da participação do público, Hilde. Só antes de ir na participação, só para completar, ela teve também coragem ao falar em golpe. Havia uma dúvida, será que ela vai falar em golpe? Não, falou em golpe, sim. Ou seja, ela teve... A maneira como ela colocou foi tecnicamente sobre golpe, né? Sim, mas de qualquer maneira colocou. Isso é uma coisa que desagrada os atuais detentores do mandato, já que ela está afastada temporariamente, ou talvez definitivamente, mas ela colocou o dedo na ferida. Ou seja, tem que se reconhecer. Nós precisamos de tempo para responder para os nossos telespectadores. Vamos lá, tá? Já temos duas aqui. Sou Jonas de Criciúma, eu acho que estamos tendo um golpe parlamentar. Boa tarde, Cido de Camboriú, acho que deveria ter outra eleição. Comentar esses dois questionamentos. Eu só queria fazer uma pergunta para ti, que você está no meio, né? Todo dia, respira política o dia todo. Ela pode voltar? Tu acha que ela pode voltar? Eu acho que quando o presidente é afastado, dificilmente ele volta. E ela já está hoje numa situação de desgaste tal que, mesmo firme lá nas respostas, mesmo tendo comparecido, eu não vejo mais a menor possibilidade de inverter a situação. O poder está na mão do Temer agora. Exato, e não só isso, o desgaste dela foi brutal. Ela tentou se rearticular, mas daí o processo já estava muito avançado e eu acho que ela perdeu o time. Agora, respondendo ali... Golpe parlamentar e outro que deveria ter uma nova eleição. É o que eu coloquei no início. Eu, particularmente, eu não sou advogado,
eu tenho dúvidas se há caracterização do crime de responsabilidade. Que ela foi irresponsável administrativamente, como eu já coloquei aqui no começo, não resta a menor dúvida. Agora, a caracterização eu deixo para os juristas, e eles próprios têm visões diferentes. Agora, com relação à eleição, e aí pode ficar caracterizado um crime parlamentar e abrindo-se um gravíssimo precedente no Brasil, né? Agora, com relação às eleições, pela situação econômica que está no país, eu acho que fazer uma eleição agora é muito complicado. Eleição direta teria que ser realizada até 31 de dezembro, até a primeira metade do mandato. A partir de 1º de janeiro de 17, aí já é uma eleição indireta do Congresso e não do eleitor. E eu acho que o precedente abriu na época com Fernando Collor de Mello. Por isso que a gente está vendo de novo o assunto impeachment. A Ruth, aqui também de Camboriú, disse que não adianta tirar a presidente se a política brasileira continua a mesma. E também o Prates disse tudo, discurso lido até eu faço, seu Ademir de Brusque. Mas veja bem, ela agora está respondendo de improviso e está muito melhor do que a defesa dela. Claro. Então, se ela tivesse feito... É o tal negócio só que do improviso, às vezes o cidadão, a pessoa esquece alguma coisa. Mas isso aí já está... Né? Isso aí já está... Até porque ela foi lá para fazer a defesa técnica. Definido. Mas ela, na verdade, ela está querendo manter a imagem dela, de guerrilheira que enfrentou a ditadura e que agora está... Ela quer sair por cima. Quer sair por cima. Porque ali já está definido. E Prato chamou atenção a crítica que ela fez da grande mídia nacional, hein? Posso fazer uma de alguma maneira ajudou a derrubá-la. Posso fazer uma discreta correção ao amigo? Claro. Nunca tivemos ditadura, e sim governo militar. Tá certo. Meninos, muito obrigada. A gente vai seguir ainda. Mais uma informação. A previsão é que o veredito saia até a madrugada de quarta-feira, né, Príncipe? Exatamente. Até o início da madrugada de quarta, são 54 dos 81 senadores. Se 54 votarem pelo impeachment, ela é afastada imediatamente. Terminou a votação, Michel Temer já é considerado presidente efetivado. Agora, vale também só um registro rápido, que nesse momento, talvez, o primeiro senador de Santa Catarina deverá estar usando a palavra. Paulo Bauer é o primeiro. 47º, Dalírio Beber, como Paulo Bauer do PSDB. E o PMDBista Dário Berger, até agora, não se inscreveu. Obrigada pela interatividade de todo mundo, dos telespectadores, de vocês. Amanhã a gente continua falando desse assunto. Futebol. Daqui a pouco você volta com o futebol. Obrigada, Figueirense meninos. fez um biquinho, né? É aquilo que eu falei, né? E o nosso Avaí? Até daqui a pouquinho, Amanhã.